Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar de demônios. E não, a gente não vai brincar de Charlie Charlie, ou implantar um chip de demônio no braço, ou invocar um waifu. A gente também não vai falar de demônios da Tasmânia, ou demônios da garoa. E a gente definitivamente não vai criar um podcast, a menos que vocês queiram. Mas isso fica para um próximo vídeo. O que a gente vai falar hoje é sobre demonologia, como dizem que os demônios funcionam, e algumas curiosidades divertidas que eu encontrei. E vamos começar do começo. Demônio é uma palavra que vem de daimon, que significa literalmente divindade ou espírito. E muitos se assemelham aos gênios da mitologia árabe. E a palavra veio dos gregos, para representar divindades menores da natureza humana, como a loucura, a tristeza e a ira. Basicamente muita coisa ruim e pouca coisa boa. E o temperamento deles era bem simples de entender. Ele se ligava ao elemento e ao relacionamento com o sujeito, ao qual eles influenciavam. Não tinha essa parada de bom ou mal. O máximo que tinha era o eudaimon e o kakodaimon, que eram relacionamentos favoráveis ou desfavoráveis. E existiam daimons pra tudo, como fogo, água, céu, terra, cidade, alterações do corpo humano, físicas e espirituais, como sono, discórdia, morte, velhice. Se pá, teria até um daimon de web namoro se eles tivessem isso naquela época. Porque, basicamente, era a palavra pra designar todas as forças espirituais que agiam sobre algo específico. O Kratos, o bom da guerra, teve o nome inspirado no daemon da força da violência. Assim como o Alce, o bicho mesmo, teve o nome derivado da força benevolente, que não busca ferir. E quando a gente fala de pseudônimos, a palavra veio do nome Pseudeia, que era o daemon das mentiras. Mas como eu falo no meu vídeo sobre anjos, tudo ficou meio complicado quando a mitologia judaico-cristã se misturou com a grega, onde pegaram a palavra para se referir somente aos espíritos malignos, e designaram a palavra anjo para se referir aos benignos. Mas nem judeus, nem cristãos, nem cristadelfianos concordam no que demônios são exatamente. Então, a gente explica rapidinho as diferenças. Cristadelfianos atribuem doenças ou enfermidades aos demônios. Para os judeus, demônios são criaturas meio humanas, meio espírito, criaturas de natureza incompleta que foram criadas após o homem, podendo ser bons ou maus, mas sempre tendendo a ações voltadas para o caos. Algumas vertentes dizem que eles teriam surgido do sexo entre humanos e anjos caídos, para criar uma raça de gigantes antes do dilúvio. Claro, os cristãos também acreditam em demônios que se reproduzem com humanos, e na Idade Média, lendas como essa geravam, em vez de monstros gigantescos, pessoas com poderes sobrenaturais, como o mago Merlin. Para cristãos, os demônios são anjos que caíram junto com Lúcifer, o rei destes. Antes de falar mais sobre esse carinha, a Igreja Católica passou por muitas reformas, e durante estas, o modo de se lidar com demônios também mudou. Logo no começo, no Evangelho de Marcos, Jesus, o Messias, cura pessoas ao expulsar um espírito impuro de um homem numa sinagoga em Carfanal. Posteriormente, isso seria relatado como um dos primeiros atos de exorcismo. Quando chegou o Iluminismo, a Igreja passou por um longo período de discussão do que fato eram milagres e demônios, pois com o surgimento da ciência moderna, várias doenças que eram atribuídas a eles na Idade Média passaram a ser diagnosticadas e medicadas com um embasamento científico. Nisso surgiu o dispensacionalismo, onde alguns teólogos afirmam que os milagres só ocorreram, de fato, até o ponto em que a humanidade aprendeu a se virar, e só voltariam a ocorrer de verdade como um sinal de fim dos tempos. Já no século XIX, surgiu o movimento pentecostal, que foi um dos segmentos com o crescimento mais rápido do cristianismo, estes acreditando que os demônios criavam os males que não podiam ser curados pelo poder da ciência. De acordo com o pesquisador Carvalho F., grande parte da visão demoníaca que temos no Brasil se formou baseada no encontro dos jesuítas com a tentativa de ensinar os indígenas à cultura europeia, e posteriormente os africanos. Resumindo, grosseiramente, tradições que não eram a princípio compreendidas por eles eram tratadas como demonizáveis, enquanto as que eram combinadas com as culturas deles não eram reprimidas. Por exemplo, tomar banho era algo que ambas as culturas tinham em comum, portanto, era um ato comum. Agora, realizar rituais em roda eram semelhantes a rituais de bruxaria europeia, e portanto, endemoniáveis, assim como revirar os olhos ou consumir ervas para entrar em contato com suas divindades. Tudo foi traduzido para coisas do capiroto, e isso infelizmente alimenta um preconceito até hoje por pessoas que nem católicas são. E para ensinar os índios o que era o demônio, eles precisavam de uma figura ilustrativa, né? Você já se perguntou por que, se antes ele era um anjo, ele passou a ser representado desse jeito? Bem, a gente já sabe que os anjos de verdade não eram o suprassumo da beleza. E Satã, na verdade, foi desenvolvido com um design inteligente pela própria igreja, para criar medo e se transformar na representação da maldade suprema. Pasmem, mas o diabo na Bíblia nunca foi descrito do modo que a gente imagina. Tanto que muitas pessoas têm o comum erro de dizer que ele assumiu a forma da serpente para tentar a Eva no paraíso. Mas
mas não há menção nenhuma disso no livro de Gênesis. Tudo isso porque em Apocalipse ele é descrito como um dragão gigantesco que vai enfrentar Jesus na batalha final. Nos primeiros séculos do cristianismo não existia muita necessidade de representar o mal, e os cristãos nessa época acreditavam que os deuses rivais de outras religiões que eram responsáveis pela maldade, como o deus egípcio Bes e o grego Pan, de onde eles emprestaram a barbicha e os chifres de bode respectivamente. Só depois de um século da religião é que o diabo que a gente conhece apareceu oficialmente, por volta de 1260. Já na Idade Média, muitos mitos que sustentaram a criação do demônio e seus pontos fracos foram criados, já que ao mesmo tempo o mundo passava pela peste negra, doença que na época não tinha cura, e era atribuída ao demônio e usada como um artifício para justificar o porquê não se deveria pecar. Nessa época, as asas de dragão variavam se apareciam em algumas pinturas ou não. Assim como as ervas que amenizavam os sintomas às vezes eram representadas como divinas. Por volta de 1530, a Igreja Católica se dividiu entre católicos apostólicos romanos e protestantes, onde ambos se acusaram de estar sob a influência do diabo, dando margem para caricaturas zombando das pessoas que mudavam ou permaneciam em suas crenças. Lá por 1500 também, até 1600, foi quando as pessoas começaram a ser acusadas de realizarem pactos. E até então, demônios fazerem pactos eram coisas pouco usuais, que só se popularizaram por conta da ascensão de mulheres curandeiras, que mais tarde ficariam conhecidas como bruxas. E chegando no Iluminismo, em 1600 e 1800, foi o auge do demônio na literatura, onde fizeram poemas, histórias, ilustrações, descrevendo seus mitos, perigos e até o arco do herói. Isso porque para alguns autores, o diabo era uma figura rebelde que estava batalhando contra uma figura de autoridade tirânica, e não deveria ser condenado por isso. Especula-se que foi aí que surgiu o satanismo. Ao contrário do que muitos pensam por aí, o satanismo é só uma vertente religiosa que vê Satã como um herói rebelde que foi expulso por pensar de forma diferente, onde as figuras de demônios são na verdade auxiliares para a obtenção de desejos e não criaturas maléficas que desejam causar um mal. O satanismo de LaVey, que é o mais popular, foca na liberdade individual, onde as pessoas devem ser livres para satisfazer suas vontades, serem empáticas com seus amigos e atacar e destruir seus inimigos. Isso contrasta fortemente com a doutrina cristã, onde se diz que deve-se amar os inimigos. Eles não usam rituais, nem sacrificam criaturas como a maioria das pessoas acredita. E isso é porque no século XX, vários serial killers, que não eram praticantes da religião, a usaram como bode expiatório para justificar seus massacres, dizendo terem praticado coisas horrendas porque estavam possuídos, como tentativa de escapar da prisão. Não colou em nenhum dos casos, obviamente, mas eles confessaram as tentativas antes de serem executados. A filosofia básica dos satanistas é faça o bem pra si ou não faça nada. E foi também nessa época que surgiu o mito de que o demônio poderia aparecer de forma bela para seduzir e criar seus pactos, ao invés de apenas oferecer poder. E de 1900 pra cá, a figura do demônio em si ficou ameaçada, com o avanço da ciência, biologia e política. Haveria espaço para uma figura mística em um mundo laico? É aí que começou a figura do diabo urbano e sofisticado, que vemos em tantos shows de TV, onde ele existe para criar a tentação no coração sem fé das pessoas, tornando-se associado apenas aos pecados modernos, conhecidos como capitais. Nisso, Satã caiu do céu, foi chutado para fora quando se rebelou, e junto dele, para a mitologia cristã, milhares de anjos caíram junto, 1/3 do total. Estes, quando caíram, se tornaram demônios vingativos, que desejavam afastar as pessoas do paraíso, do qual eles foram expulsos. E nisso, muitas mitologias e histórias foram criadas, como que existem 7 líderes no inferno para os 7 pecados capitais. E, como todo mundo é bem curioso quanto a isso, bora conhecer alguns deles. Bem, digo, o que eles são? Eu não gostaria de conhecer nenhum desses pessoalmente. Essas descrições que eu vou usar são de um livro de 1818, chamado Dictionnaire Infernal, que apresenta 72 dos demônios mais poderosos em questão de hierarquia. Mas em teoria, existem muitos outros. O primeiro é o príncipe do inferno Beelzebub, que representa a gula. A sua imagem veio do deus da fertilidade Baal, idolatrado pelos cananeus e considerado um falso ídolo pelos cristãos. Alguns textos da mesma época consideravam ele o príncipe do orgulho, mas ele logo perdeu o posto para outro demônio. Mamon tem um nome aramaico que significa riqueza, e é o príncipe da avareza, sendo o demônio que mais aparece em evangelhos depois de Lúcifer, onde dizem que quem serve a Mamon não pode servir a Deus. Azazel, ao cair, foi um dos poucos demônios que não trocou o próprio nome de anjo e continuou mantendo o El, para sempre se lembrar com ódio do momento da sua queda, considerada por ele injusta. Ele é o demônio da ira, e teoricamente foi o que ensinou os homens a fabricar armas e usar coisas pacíficas como armas. Dizem que Bauer-Burf, ex-príncipe dos querubins, é seu auxiliar, e ensina os homens como serem assassinos. Asmodeus tem sua forma emprestada de uma das figuras do zoroatrismo, outra religião que rivaliza com o cristianismo na época de sua formação. Também foi absorvido pelo judaísmo, e até hoje ele é associado ao demônio que corrompeu
corrompeu Sodoma e Gomorra, sendo o príncipe da luxúria. Leviatã é um ex-serafim, e foi um dos poucos anjos que ao cair enlouqueceu, assumindo uma forma animalesca, indo dormir no fundo do mar, com a aparência sendo uma mistura de dragão marinho, crocodilo e serpente. Ele, através dos sonhos, invade a mente das pessoas, despertando a inveja e a obsessão, sendo o príncipe dela. Belfegor é o que muitos artistas que procrastinam devem conhecer, e é o príncipe da preguiça, que através das suas intenções tenta os homens a se tornarem acomodados e nunca saírem de suas zonas de conforto ou tentar melhorar. E por último, Lúcifer, ou Satã, o príncipe do orgulho, já que foi o seu orgulho em não desejar servir humanos que ele considerava inferiores, que causou toda a sua desgraça, sendo o líder da primeira esfera do inferno, tornando Beelzebub como seu braço direito. A Divina Comédia, que é um tema que muita gente me pediu já pra comentar, e aposto que foi por causa do RPG do Selbit, trata muito bem de se aproveitar desses conceitos, criar em forma de poema uma ficção bíblica. Meio que parecido com o que o Dan Brown fez em Código da Vinci, ou Anjos e Demônios, ou Símbolo Perdido. Pegando partes da mitologia e se apropriando dessa, mudando algumas coisinhas. Como a história foi escrita no século XIV, muito do que ele criou acabou sendo tomado como verdade posteriormente, mesmo sendo um trabalho que ele afirmou nunca se tratar de uma profecia, e sim apenas arte e poesia. O que acontece é que, pela pressão popular, a igreja da época acabou demorando muito tempo pra desmentir, e a história dele acabou virando um grande headcanon pra maioria das pessoas. Na história, por exemplo, em vez de ter 7 príncipes do inferno governando 7 reinos, são 9, pelo qual o protagonista é guiado pra reencontrar seu amor. No primeiro círculo, por exemplo, ficariam os virtuosos pagãos, pessoas de bom coração que não seguiram a religião, ou os que morreram antes de Jesus chegar ao mundo, ou aqueles que não foram batizados. E é o único círculo do inferno onde as pessoas não gritariam, apenas suspirariam esperando o fim dos tempos. O que acontece é que isso já foi desmentido pela Igreja Católica e pelo próprio Evangelho, que crianças, independente se foram batizadas ou não, vão pro céu. Assim como várias outras coisas em que a ficção e a religião entram em conflito. Daí depois teriam os círculos dos pecados capitais e alguns extras, como os dos que praticam heresia e violência, tendo uma ala só para os que praticam violência contra o próximo e outra contra si mesmos. Também existiam alas dos que cometem fraude, e o último círculo seria o da traição, o pecado mais grave de todos, segundo o poeta. O poema se tornou tão popular que influenciou as mais diferentes esferas da mídia, tanto que em Cavaleiros do Zodíaco na saga de Hades, podemos ver uma base no poema que não é descrito originalmente na Bíblia. Também, segundo o poema, existiria um purgatório e 7 céus. Esclarecendo outras coisas, outro demônio popular é o demônio de Laplace. E desculpa, gente, mas de demônio esse experimento só tem um nome. Que supõe que se uma mente tivesse todos os dados do presente e do passado, ela poderia determinar todo o seu futuro através de uma fórmula de causa e consequência. Para esse intelecto, tudo poderia ser previsto, e portanto não haveria livre-arbítrio. A falta de livre-arbítrio foi o que apelidou a teoria. E o último personagem da cultura popular marcante sobre demônios é o Fausto, de Goethe, uma história alemã que se tornou uma das mais populares na literatura mundial. Nessa história, Fausto sente o desespero de não conhecer os mistérios da vida, e é atormentado, pois ele sabe que jamais saberá de tudo. Esse pensamento filosófico estava muito popular na época por conta de escritores da escola de Frankfurt. Então uma aposta é feita entre Mefistófeles e Deus. O demônio diz que conseguiria desvirtuá-lo do bom caminho, e Deus diz que acreditava em ser fiel. E o acordo de Mefistófeles com Fausto foi bem simples. Primeiro, o demônio ofereceu a vida eterna, cheia de prazeres e riquezas, e Fausto recusou, pois tudo que ele desejava eram respostas. Então, eles firmaram que Mefistófeles serviria a Fausto na Terra, lhe respondendo sempre as verdades. Mas se Fausto, em algum único momento, desejasse um prazer terreno que durasse infinitamente, esse viraria escravo de Mefistófeles no inferno. E é dessa história que se popularizaram os pactos de sangue com demônios. Outra ficção. Se trata de um poema muito bem feito, carregado da filosofia alemã na época. E agora a gente chegou na parte mais legal de demônios, que é o momento em que todo mundo diz que eu tô estragando crianças na internet porque eu vou falar como invocar um. Seguinte, primeiro de tudo, existem vários tipos de invocação. Se você pratica xamanismo, tu invoca espíritos da natureza. Se pratica magia enoquiana, evoca anjos. No voodoo, os Hogans invocam os Loas. Na Wicca, se invocam os poderes dos seres elementais. E os praticantes de Goetia invocam anjos caídos, ou seja, demônios. Para invocar demônios com esse estudo, as pessoas praticantes se apoiam no Grimório de Salomão, um herói bíblico que foi capaz de dominar os demônios para servir seus propósitos e os propósitos de Deus. No livro Le Megeton,
Salomão se encontram os 72 demônios, onde Salomão diz ter recebido instruções de anjos sobre como comandá-los através dos sigilos, ou sigilos, que são meio que esses símbolos circulares que ficaram tão populares na cultura da mídia nos últimos tempos. Só para se ter uma comparação, para invocar um anjo tu precisa desenhar um círculo desses aqui. E existem vários modos de se invocar um demônio. O método mais conhecido no nosso folclore é o diabinho da garrafa. Tem o da encruzilhada, que o pacto só dura 10 anos e depois a pessoa morre. Tem o íncubus e os súcubus, que vão gradativamente tirando a vitalidade da pessoa. E vários outros que eu não vou explicar aqui, porque eles são mais sérios. E lembrando também que teve o Charlie Challenge, que era basicamente pegar 2 lápis e um papel e ficar esperando alguém tremer a mesa. Meio que pegaram só o nome do demônio espanhol, que era conhecido por se comunicar através de tabuleiros ou Ouija, e simplificaram para que crianças pudessem brincar. Claro que ficou um monte de criança com medo e traumatizada no processo. Mas a internet não liga pro problema dos outros. Mas eu ligo. Vamos supor que você tentou invocar um demônio e acabou sendo possuído, ou ele possuiu seu amiguinho. O que você faz? De acordo com um exorcista profissional, tu tem que primeiro procurar um pároco. Se não der certo, ir num psicólogo ou num psiquiatra. E daí, se não der certo, falar com um exorcista. Porque às vezes, realmente, pode ser só paranoia da sua cabeça. Ele também disse que 70% dos casos de possessão que ele atende atualmente foram ocasionados por pessoas usarem o tabuleiro Ouija de modo irregular. E geralmente, para se curar, não é necessário um exorcista fazer um ritual, e sim ter fé, que eles só atuam em casos extremos, já que é muito raro um demônio ou espírito ficar atormentando alguém por muito tempo, ou ter força para isso. Outra coisa que é engraçada é que apesar da nossa tecnologia ter evoluído muito nos últimos anos, os celulares tendo câmeras de 1080p, alta resolução, parece que os demônios são tímidos e meio boomers, o que faz com que eles acabem só aparecendo em gravações de câmeras podres. Esse aqui é um exemplo de março de 2021, e eu procurei na internet inteira uma gravação decente que não tivesse sido desmentida pelo e-farsas e que tivesse uma boa resolução. E eu não encontrei. Então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra ver um demônio de verdade. Ou talvez não. E bem, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. E lembre-se. Tenha medo.